Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. É um prazer estar compartilhando com os irmãos um texto das Escrituras Sagradas, a Bíblia, a Palavra de Deus. O texto para a nossa meditação nesta noite se encontra no Evangelho de João, no capítulo 4, no verso 4. Este texto também ele vai ser projetado. Esse texto nos diz assim: e era-lhe necessário passar por Samaria. Vamos trazer aqui para os irmãos um pouco sobre o contexto, sobre o que estava acontecendo. E por que era necessário Jesus passar por Samaria, já que historicamente os samaritanos e os judeus eles não se entendiam, havia uma certa rincha entre eles, né? Jesus ele estava na Judéia e ele estava subindo então para a Galiléia. E o caminho mais fácil seria ele descer em direção a Jericó e tomar a estrada real, que era uma estrada que ia em direção ao norte e ao mar da Galiléia. Mas ele preferiu tomar um outro caminho, um caminho mais difícil, um caminho com altos e baixos, muito difícil mesmo de se deslocar. Tanto é que quando ele chega numa determinada localidade, onde estava o poço de Jacó, a palavra diz que Jesus estava cansado do caminho. Os discípulos deixaram o Senhor Jesus junto ao poço e foram à cidade comprar alimento. Aqui nós vemos alguns detalhes que são maravilhosos e especiais de como o Senhor ele mostra o que ele iria fazer naquele lugar e o que ele queria fazer ali. O Senhor Jesus ele já havia marcado desde a eternidade um encontro com uma mulher naquele local. Não era um horário comum para as mulheres saírem para retirar água, era em torno de meio-dia, hora sexta. E Jesus ali assentado, os discípulos tinham ido à cidade e chega então uma das mulheres de Samaria com um cântaro. Ela trazia, na realidade, dois tipos de sede. A primeira, facilmente identificado, que era a sede de água, porque ela tinha ido ao poço para retirar água. Mas ela trazia dentro dela uma outra sede, que era a sede da alma. Quando nós lemos o texto, nós vemos que esta mulher, ela tentou muitas vezes ser feliz e não conseguiu, não alcançou. Mas a partir desse momento em que ela tem um encontro com o Senhor, tudo passa a ser diferente, tudo muda na vida dela. Assim também foi com as nossas vidas. Nós tínhamos os nossos caminhos, nós estávamos em determinados lugares e horários que nós jamais pensaríamos que nós seríamos um dia alcançados pelo Senhor, mas quando nós chegamos na nossa sede, na nossa ansiedade, na sede da nossa alma, nós também tivemos um encontro com o Senhor Jesus que mudou a nossa vida e estava ali naquele momento para mudar a vida daquela mulher. Jesus toma a iniciativa de iniciar o diálogo, ela rebate, ela insiste em dizer que ela, sendo mulher samaritana, ele judeu, ele não tinha o direito de conversar com ela. Muitas pessoas elas rejeitam a aproximação do Senhor Jesus. Eu rejeitei a primeira aproximação, muitos talvez que estejam agora nos ouvindo também tenham rejeitado a aproximação do Senhor Jesus, mas o Senhor ele foi ali desmontando de uma forma bem suave, bem espiritual, toda a resistência que aquela mulher ela demonstrava sobre essa aproximação do Senhor, porque o Senhor era necessário passar por ali e a pessoa que ele queria alcançar naquele momento era aquela mulher. E a operação do Senhor ela vai se concretizar quando o Senhor Jesus deu a ela uma revelação, um dom do Espírito Santo. Hoje, nas nossas igrejas, nós temos visto a operação do Espírito Santo. Quantas pessoas têm chegado sedentas também, necessitando de uma resposta, e o Espírito Santo fala a esses corações e eles se abrem. O coração dela só se abriu quando o Senhor entregou a ela uma revelação, porque o Senhor mandou que ela chamasse o seu marido. Ela foi sincera na sua resposta e o Senhor disse para ela que ela não tinha marido, e que através desta operação o Senhor iria operar na vida dela, mas não somente na vida dela. Eu vejo um detalhe bastante interessante aqui. Pela situação dela, ela talvez fosse a pessoa mais improvável
em toda a região da Samaria, de ser alcançada pelo Senhor, porque ela era rejeitada pelos homens. Com certeza o horário que ela estava chegando ali era um horário em que muitas pessoas não estariam ali, na realidade não tinha ninguém, e que se ela fosse num horário comum, ela seria rejeitada pela condição de vida dela. Ainda que os homens nos rejeitem, o Senhor não os rejeita. Ele marcou um encontro em que estaria somente ela e ele, porque também o Senhor ele não expõe aquilo que são as nossas intimidades, não expõe aos homens. Os discípulos não estavam ali, só estava somente o Senhor Jesus e ela. E quando o Senhor falou com ela e mostrou que ele conhecia qual era a verdadeira sede dela, aquela mulher que havia levado um cântaro para retirar água, ela deixou o cântaro ali e ela partiu para a cidade para anunciar a Jesus. Hoje, o Senhor ele quer alcançar vidas como eu, como você, para que nós saibamos que Ele conhece o nosso interior, mas Ele quer nos transformar. Ele quer que eu e você possamos ser evangelistas. Esta mulher, que não traz nenhum nome, porque pode ser relacionado a mim e a você, neste encontro que ela teve com o Senhor, quando a revelação encheu o coração dela, que estava vazio, ela correu para a cidade para anunciar Jesus. Hoje, nós queremos que você receba o Senhor Jesus. Não crie resistências como aquela mulher criou, mas receba de bom grado o Senhor, porque o Senhor ele vai encher o seu coração, o Senhor vai transformar o seu coração vazio. Ele retira a dor, Ele retira a tristeza, Ele cura as enfermidades do corpo, Ele cura as enfermidades da alma. E essa mulher ficou tão feliz porque ela não foi rejeitada, mas porque o Senhor falou ao coração dela. Ela correu para a cidade para anunciar que ela tinha encontrado um homem que, na primeira visão dela, era um profeta. Vejam só que interessante, né? Quem daria crédito a essa mulher naquela cidade? Assim também foi com a minha vida, pode ter sido com a vida de muitos que estão aqui, que não tínhamos uma vida que aos olhos dos outros era uma vida boa, regular, uma vida levada dentro dos padrões normais de seriedades, como daquela mulher também não era, mas a partir do Senhor Jesus a vida dela mudou, a partir do Senhor Jesus a nossa vida mudou, e quando ela chega lá e ela anuncia ao Senhor Jesus, ela se torna uma grande evangelista, uma mulher. Ela evangelizou uma cidade inteira, porque a palavra diz que os moradores da cidade, ao ouvirem falar de Jesus, que Jesus conhecia as necessidades da alma dela, da sede dela, todos saíram para ver quem era Jesus. Vejam só como o Senhor ele quer fazer hoje na minha e na sua vida. Talvez você se sinta, como eu também me sentia, a pessoa mais incapaz, mais improvável de ser usada pelas mãos do Senhor. Mas quando o Senhor, pelo seu Espírito Santo, Ele opera no nosso coração, Ele opera no nosso espírito, Ele nos enche da sua graça e da sua palavra, nós já estamos aptos a sairmos para evangelizar. E esta mulher, como já disse, a mais improvável de todas, foi aquela que o Senhor quis usar. Por que estamos falando isso? Porque você é um evangelista em potencial. Talvez você ache que você nunca será usado pelas mãos do Senhor, mas o Senhor te escolheu. Era necessário que o Senhor escolhesse aquela mulher. É necessário que o Senhor escolhesse a mim e hoje escolhesse a você, para que você possa ir e anunciar que você teve um encontro com o Senhor e que a sua vida mudou. Então, quando ela volta com aquela grande multidão da cidade, porque ela se tornou uma evangelista, o Senhor atendeu a todos. O Senhor não ligou, podemos assim dizer, se eles eram samaritanos, se eles eram adversários, inimigos, mas o Senhor ele veio para trazer a salvação a todos. Como ele atendeu aos samaritanos e os samaritanos no final desta passagem, eles declaram que eles, na realidade, agora eles criam no Senhor Jesus, não porque aquela mulher havia falado, aquela mulher foi um veículo, como eu sou, como você é, mas eles creram naquilo em que eles tiveram ali a oportunidade de ter com o Senhor Jesus, o pouco tempo que ali tiveram, o Senhor operou no coração deles. Vejam só que bênção. Uma cidade foi alcançada. E hoje é necessário que eu e você tomemos uma postura diferenciada. Jesus está aqui conosco, Ele está aí com você.
O Senhor, Ele também conhece as suas necessidades, não vai te expor, mas Ele vai falar da sua necessidade para que você saiba que Ele é onisciente, que Ele conhece todas as coisas. E quando você entender que o Senhor conhece a sua vida e através da sua vida Ele quer alcançar outros, você vai ser usado. Mas como eu serei usado? Você pode ser usado num leito de hospital, na escola, na fila de um banco. O Senhor, Ele vai usar no momento em que Ele quiser, porque onde Ele entender que é necessário que ali Ele esteja, Ele vai usar a sua vida. Concluindo, talvez o Senhor Jesus Ele não fosse aceito naquela cidade, mas através daquela mulher Ele foi. Talvez no local onde você trabalhe, você reside, na sua família, talvez eles não aceitem de imediatamente, assim, de imediato ao Senhor Jesus, mas através da sua vida, se o Senhor operar no seu coração uma grande transformação, se Ele saciar realmente a sede da sua alma, se você deixar Ele encher o seu coração, que era o seu cântaro que estava vazio, através de você, o Senhor irá alcançar a muitos outros. É necessário que eu e você possamos nos render ao Senhor, porque o Senhor, Ele quer alcançar ainda muitos outros. Uma cidade foi evangelizada por uma mulher, e o Senhor, Ele quer usar a minha e a sua vida. Então, concluindo, não se esqueça, é necessário. Jesus está presente. Ele marcou um encontro, como marcou naquele dia com aquela mulher, hoje Ele marca comigo e contigo. Então, receba esta palavra, que é a palavra do Senhor para o seu coração, porque o Senhor, Ele quer te usar para a salvação de almas, para a salvação de vidas. Por mais difíceis que elas sejam, como nós éramos, o Senhor tem poder para transformá-las, porque o Senhor transformou as nossas vidas. Amém? A todos a paz do Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoar a sua vida e esperamos vocês num próximo culto, num próximo encontro. A todos a paz do Senhor Jesus.